Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que no concurso de causas de aumento de pena previstas no Código Penal, o magistrado pode aplicar apenas uma delas, desde que escolha a fração que resulte na maior elevação da sanção. O entendimento foi reafirmado em julgamento que buscou uniformizar divergências internas entre turmas de direito penal da Corte. O caso teve origem na condenação de um homem a 11 anos de reclusão por roubo qualificado. Na sentença, foram consideradas circunstâncias como concurso de pessoas, restrição da liberdade da vítima e uso de arma de fogo. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação em segunda instância. No STJ, o colegiado da sexta turma afastou a aplicação cumulativa das majorantes. Na ocasião, aplicou apenas a fração de 1/3 referente ao concurso de agentes, reduzindo a pena para 6 anos, 4 meses e 24 dias. Inconformado, o Ministério Público apresentou embargos de divergência, alegando que havia entendimentos diferentes no tribunal sobre a forma de aplicação das causas de aumento. O relator, ministro Joel Lampaciornik, destacou que a jurisprudência predominante do STJ segue o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal. Segundo ele, caso o juiz opte por aplicar apenas uma majorante, deve prevalecer a mais gravosa. O ministro também ressaltou que a aplicação cumulativa das frações é possível. Nesses casos, contudo, é necessária fundamentação específica que justifique maior reprovação da conduta. Ao julgar o caso concreto, o colegiado reformou a decisão da sexta turma e foi aplicada a fração de 2/3 relativa ao emprego de arma de fogo. Com isso, a pena definitiva do condenado foi fixada em 8 anos de reclusão. Para a sessão, a medida garante coerência na dosimetria da pena e segurança jurídica. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que a recusa indevida de cobertura de plano de saúde não gera por si só dano moral presumido. O colegiado estabeleceu que para haver indenização é necessária a comprovação de circunstâncias que demonstrem efetiva lesão aos direitos da personalidade, ultrapassando o mero aborrecimento. A análise deve considerar os efeitos concretos da negativa sobre o estado emocional do beneficiário. O entendimento foi firmado em julgamento do tema 1365 sob o rito dos recursos repetitivos. Com a fixação da tese, a orientação passa a ser obrigatória para todos os tribunais do país na análise de casos semelhantes. Agora, os processos que estavam suspensos à espera do precedente podem voltar a tramitar. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, destacou que a jurisprudência da Corte vem restringindo as hipóteses de dano moral presumido. Segundo ele, a negativa de cobertura, embora possa contrariar o direito à saúde, não implica automaticamente dano moral indenizável. O ministro ressaltou que é preciso avaliar fatores como dúvidas na interpretação contratual, mudanças regulatórias e oscilações jurisprudenciais. De acordo com o relator, situações mais graves continuam aptas a gerar indenização. Entre elas estão a recusa em casos de urgência ou emergência, o cancelamento indevido do plano e a negativa de procedimento claramente previsto em contrato. Ele também apontou que a comprovação de sofrimento relevante ou risco à vida pode justificar a reparação. Por fim, o ministro concluiu que a falta de elementos adicionais que evidenciem abalo significativo impede o reconhecimento automático do dano moral, cabendo ao julgador examinar as particularidades de cada caso. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que a alteração do artigo 51 do Código Penal não afastou o caráter criminal da pena de multa, que permanece como sanção penal. O entendimento foi firmado no julgamento do tema 1405 sob o rito dos recursos repetitivos. Com a fixação da tese, a orientação passa a ser obrigatória para todos os tribunais do país na análise de casos semelhantes. Agora, os processos que estavam parados à espera do precedente qualificado podem voltar a tramitar. O colegiado estabeleceu que, embora a execução da multa observe regras aplicáveis à dívida ativa da Fazenda Pública, o prazo prescricional continua sendo regido pelo Código Penal. Assim, aplicam-se os parâmetros previstos no artigo 114, incisos 1 e 2. O relator, ministro Joel Lampaciornik, destacou que a multa, ainda que tratada como dívida de valor, não perde a natureza penal.
Segundo ele, esse entendimento está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pacciornik citou o precedente firmado na ADI 3150, no qual o STF reconheceu que a legislação não retirou da multa o caráter de sanção criminal. O ministro ressaltou que essa interpretação garante coerência ao sistema penal. De acordo com o relator, quando a multa é aplicada cumulativamente com pena privativa de liberdade, deve ser observado o mesmo prazo prescricional. Ele também apontou que as causas interruptivas e suspensivas seguem as normas da dívida ativa. No caso concreto, a defesa sustentou que, após o trânsito em julgado, a multa deveria seguir o regime do Código Tributário Nacional, com prazo prescricional de 5 anos. O argumento, no entanto, foi rejeitado pelo colegiado. Por fim, o ministro concluiu que não houve prescrição, pois não transcorreu o prazo necessário entre o trânsito em julgado e o início da execução. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.